Você já pensou qual é a conexão entre dança e a sua saúde mental? Aliás, você dança? Ou já pensou em dançar? Já dançou alguma vez na sua vida? Bom, hoje a gente tem um episódio muito especial com uma convidada que se chama Felipa, e ela vai se apresentar e ela vai fazer um trabalho para a escola dela, e o tema que ela escolheu me chamou muita atenção, porque ela tem 11 anos. E o tema que ela escolheu foi fazer entrevista com profissionais de saúde mental para entender a conexão entre saúde mental e dança. E por que isso chamou a nossa atenção? Porque saúde mental, por muito tempo, foi colocada de lado, as pessoas não pensavam tanto em saúde mental. E quando eu vejo uma menina de 11 anos escolhendo o tema para o seu trabalho, entender como melhorar a saúde mental, eu não podia deixar de trazer para vocês e compartilhar esse conhecimento. Então, eu sou Thaís Salã, sou psiquiatra. Meu nome é Felipe Montim Penteado, eu tenho 10 anos e eu estudo em uma escola IB. Daí eu tô fazendo meu trabalho do PEP Exhibition. E eu sou Daniela de Oliveira, psicóloga. E você tá no Tempo Próprio, edição especial Felipa. Então a gente vai, nessa primeira parte, ter uma conversa e responder as perguntas que a Felipa tem pra fazer. Pode começar. Tá. Eu queria saber se você recomenda dança como parte se você acha que você pode recomendar a dança como parte de algum tratamento. Então vamos lá. Eu, como psicóloga, eu recomendo qualquer atividade física. Se for dança, eu acho melhor ainda, porque a dança, ela ainda tem algo que é de lúdico. Então, a gente, quando vai crescendo, quer dar brincadeira, né? Quando a gente vai crescendo, às vezes a gente se esquece de brincar, entendeu? E brincar traz pra gente algo que é extremamente importante. Primeiro é esse contato que a gente tem com o que é divertido, com o que é da vida, a gente fica mais criativo, a gente consegue achar melhor solução de problemas. A gente fica mais positivo, e a gente fica mais positivo na vida. Então, acho que a dança traz tudo isso, além de ter algo que é muito importante para nós, que é a questão da conexão. Se você vai fazer uma aula de dança, você nunca vai fazer sozinho. Às vezes a gente dança em casa sozinho, o que também é muito bom e muito importante. Né? Então a música, ela tem um papel para nós enquanto ser humano desde a época lá das cavernas, né? Que a gente tinha, nós humanos, a gente dançava em volta da fogueira, tinha o ritmo dos pés batendo, tinha o ritmo dos instrumentos, né? As pessoas foram criando instrumentos para tirar som das coisas, foram percebendo que tinha som, justamente porque traz para nós um lugar de calma. É como se o nosso sistema nervoso ele pudesse voltar, lugar seguro, ir para um lugar seguro. E aí, né? Como é que as terapias elas se desenvolvem? A gente vê um grupo de pessoas que dança, como eles saem depois da dança. A gente fala, puxa, será que eu posso aplicar isso para um paciente, por exemplo, que está com depressão? E aí eu vou fazer estudo, vou estabelecer um método, eu faço um estudo para comprovar se isso funciona ou não. E a gente tem diversos estudos. Nos últimos anos, existe um interesse muito grande em entender melhor como que é o benefício da dança para a saúde mental em todas as idades. Agora eu tenho uma pergunta para você. O que você dança? Danço. Qual tipo de dança? Jazz. E como a dança te afeta? Como ela te influencia? Eu acho que ela ajuda muito, porque ela ajuda muito a eu focar nas coisas, porque eu foco no passo que eu tenho que fazer. E daí eu acho que isso ajuda muito no nosso cérebro para ele ficar mais desenvolvido. Você se diverte? Me divirto muito porque eu faço com as minhas amigas.
Foi então que a Dani Todos falou. os... Todos os critérios. É lúdico, ou seja, divertido. E você faz com as suas amigas que tem conexão. E você sabe que uma das coisas que a gente faz em esporte de alto rendimento, assim, para atleta profissional, de alto desempenho e etc., às vezes, para tirar um pouco da tensão deles, né, do nervosismo e etc., inclusive em época de treinos muito fortes, uma das coisas que a gente pode usar é a dança. Você sabe como que o cérebro reage à dança? Então, a dança, ela envolve movimento, ela envolve ritmo, né? E o ritmo envolve a parte auditiva. Então, a gente está falando de conexão de diversas partes. Então, você vê a sua professora fazendo os movimentos, certo? E é assim que eu me foco. E assim você foca. Aí quando você vê, você está ativando a área occipital. Você escuta a música. Você se movimenta no ritmo da música. Você está ativando a sua área temporal e parietal. E quem está comandando tudo, o que fazer primeiro, o que fazer depois, é o córtex pré-frontal. Então, já falei para você tem várias regiões do cérebro. E o mais importante é que elas se conectam. E fazendo isso, elas liberam substâncias, né, neurotransmissores, neuromoduladores, digamos, né, que fazem o nosso cérebro ficar mais pronto, mais saudável. Então, para ser um pouquinho mais profunda aqui, né? Vai lá. Ele libera o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é um fator de crescimento cerebral que contribui para quê? Para a memória e evitar Alzheimer, né? E também para crianças, ajuda a gravar melhor o que os professores falam. Ele libera dopamina, que é super importante para focar. Libera endorfinas, que são substâncias que dão um bem-estar muito, muito grande. Libera também, quando a gente está em conexão com outras pessoas, libera ocitocina, que dá essa sensação de pertencimento, de lugar seguro, que a Dani falou. Olha quantas substâncias. E o mais legal é que essas substâncias, elas não agem só no momento que você está dançando. Elas continuam por mais tempo. Né? Então, tem estudos em que eles fazem uma aula de dança e depois colocam as crianças para assistir a aula. E eles avaliam o quanto que as crianças absorveram dessa aula. E no outro dia não tem aula, não tem dança, as crianças assistem a aula e eles avaliam o quanto as crianças absorveram e aí eles vão comparar. Eles viram que a dança, fazendo esses movimentos sincronizados em grupo, gera maior foco das crianças. Então, isso que você sentiu, que você falou pra gente, está super de acordo com a literatura. Inclusive, eu lembrei duas coisas que são muito importantes. No Japão e na China, eles usam a dança entre uma aula e outra. Sentados, eles têm movimentos rítmicos de dança entre uma aula e outra com os professores, para que eles possam descansar e aprender melhor. Dani. A gente tem que lembrar também que a dança, a questão de você ter que decorar uma coreografia ou você ter que fazer determinados passos e aprender ritmos motores diferentes, passos diferentes, você vai criando um recurso, né? Você cria uma biblioteca, vamos dizer assim, de movimento, né? Então, você tem uma biblioteca de movimento que eu não tenho. Eu tenho uma biblioteca de movimento que é de outro esporte que talvez você não tenha. Só que essa biblioteca de movimento que a gente tem, ela dá para nós maior conhecimento de nós mesmos. A gente chama isso de interocepção, ou seja, é o quanto a gente consegue se perceber. Né? Então, por exemplo, quem dança tem uma percepção muito maior de si mesmo, do que faz, do que não faz, como faz na vida, a intensidade de esforço e etc., do que uma pessoa que não pratica nada.
Mas você gosta do seu trabalho como psiquiatra? Por quê? Eu amo porque uma pessoa não é igual a outra. Então, eu sempre tenho coisas novas e coisas para aprender. E eu me sinto privilegiada porque as pessoas compartilham comigo a vida delas. E colocam uma confiança em mim para ajudá-las, né, na trajetória, na jornada da vida delas. Isso para mim é muito especial, porque não é só uma profissão, acaba sendo também um propósito, né? Então vai além de um trabalho e eu estou sempre aprendendo. Isso é muito legal. Você gosta muito de ajudar as pessoas com os problemas dela? Eu acho que a gente que vai para a saúde, né, Dani? Principalmente saúde mental. Então, a saúde mental ela é muito subjetiva. A gente está estudando bastante para ter mais informações, né, para ficar um pouco mais concreto. Mas ainda assim é subjetivo, né? Muito de cuidar. Sempre vai ser. De Você sabe o que é subjetivo? Subjetivo. Né? Tá vendo? É difícil, vamos lá, vamos tentar explicar. O que é subjetivo? É assim, ó, o que eu sinto, a minha experiência, ela vai ser só minha. Só eu sei explicar. A sua é só sua, só você vai saber explicar, entendeu? E isso a gente fala que é subjetivo. Por quê? Porque tá dentro de nós. Né? E não tem uma régua. E não tem. O seu nunca vai ser igual de ninguém. Você é única. Né? Então, toda vez que a gente tá com alguém, por mais que a gente tenha todos os estudos científicos e etc., cada pessoa ela é muito única. Né? E isso faz de cada pessoa uma pessoa especial, que pode ensinar muito pra gente, que a gente pode aprender muito com ela, e que a gente também ensina muito para ela, né? Então é sempre uma troca. Entendeu? Fez sentido? Fez? Okay. Você gosta de ajudar as pessoas? Eu gosto. E você tem algum interesse, assim, já sabe, mas alguma coisa que você quer fazer? Você pensa no futuro, assim, já? Quando eu crescer, eu sempre quis ser médica. E é por isso que eu escolhi esse meu tópico. Porque eu gosto muito de dançar. E já que eu sempre quis ser médica, eu pensei em como que a dança podia conectar com o nosso corpo e o nosso bem-estar. Então eu decidi fazer esse tópico. Que legal. Você viu que a gente, através das nossas experiências, surgem perguntas, a gente fica curioso e aí a gente vai atrás e aí a gente aprende. É muito legal isso. Você acha que diferentes tipos de dança afetam mais a pessoa? Você que fez dança, que estudou terapeuta corporal. Tipo, a dança, tipo, jazz é só um exemplo, tá? Eu não sei. Tipo, jazz afeta mais na sua saúde mental do que balé. Tá, então vamos lá. Tudo que a gente tem de estudo diz que não. Todas as danças são válidas. A gente não diferencia uma dança da outra. Aí vai muito de gosto pessoal de cada um, né? Então, tem gente que vai gostar mais de jazz, tem gente que vai gostar mais de samba, tem gente que vai gostar mais de balé. E aí isso depende muito da personalidade, de como cada um vai se entendendo nas suas relações, de como se coloca no mundo. Então a gente pode dizer que não é a dança que influencia, mas elas vão se contribuindo. Então uma pessoa que é mais rígida, mais introvertida, talvez vá mais pro balé. E o balé também vai fazendo essa pessoa ficar mais rígida. Sim. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente não sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Mas é claro que se, por exemplo, uma criança não gosta de balé, porque tem isso, né? Às vezes você não se identifica com alguma coisa, mas a mãe ou o pai persistem naquilo. O balé não vai fazer bem para essa criança, porque ela está fazendo contra a vontade dela, entende?
entende? Então, a gente sempre orienta, né, a pessoa se perceber e seguir aquilo que faz bem para ela, que ela gosta. Agora, existe uma questão que eu acho que é bacana a gente colocar aqui. Uma coisa é a dança recreativa, né, a dança por hobby, e outra coisa é a dança profissional de alta performance, né? Assim como todos os exercícios. Existem, por exemplo, a corrida, a natação. Você pode fazer isso como um hobby, ou você pode levar isso mais a sério e ir para alta performance ou até fazer isso de uma forma profissional. Então, quando a gente vai ver a dança profissional, aí existem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado com a saúde mental. Porque aí essas pessoas tendem a se cobrar muito. Então, aí a gente tem que tomar cuidado. Então, em geral, quando é recreativo e a pessoa consegue manter aí num equilíbrio da sua vida com as outras áreas da sua vida, é bacana. É bacana. Mas você acha que quando a pessoa não gosta da dança que ela está fazendo, em vez de fazer bem pra pessoa, faz mal? Com certeza. Tipo, deixa ela mais triste do que... Tipo, deixa ela menos feliz do que ela... Então, assim, se você, por exemplo, no começo, né, quando você começa uma coisa, você não é bom nessa coisa. Quer dizer, você pode ter uma vocação, pode ter uma... Né? Isso pode ser essa pessoa. Certo, exato. Então, se de repente essa pessoa persistir e ela começa a ganhar confiança, ela pode passar a gostar. Então, eu acho bacana a gente se abrir para a experiência. E não desistir logo de cara. Então, fazer uma aula e falar não gostei disso não é bem assim. A gente tem que continuar um pouquinho. Mas às vezes a pessoa ela pega aquela habilidade, então desenvolve a habilidade, então ela já consegue dançar, já sabe dançar, mas ela não gosta. E aí ela continua sendo obrigada porque a família obriga, etc. Aí não é legal. Aí pode ser que seja mais prejudicial do que benéfico. Porque quando a gente faz alguma coisa forçada, a gente libera substâncias de estresse. E se essas substâncias são liberadas muito frequentemente, a gente entra num estágio que a gente chama de estresse tóxico. Aí não faz bem. Tá, eu tenho uma pergunta que tem a ver com o texto que eu fiz no meu trabalho. Você acha que, a dança pode ajudar muito com pessoas com, alguns problemas que elas já nasceram com? Pessoas com... uma pessoa autista, por exemplo. Você acha que a dança pode ajudar muito nisso? Demais. Aliás, as crianças, né, as pessoas, não só crianças, as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm uma questão de sensibilidade, né, do sensorial. Elas podem ter uma dificuldade com som, por exemplo, mas som alto. Mas a terapia musical, por exemplo, a gente chama de musicoterapia, é uma das coisas que as crianças, né, eu trabalho muito com criança do espectro, elas respondem muito a isso. Então, por exemplo, elas não olham para mim, mas quando eu começo a cantar, elas começam a cantar comigo. E aí eu começo a dançar, ou então a bater um ritmo, às vezes, né, um ritmo, ela começa a responder comigo. Então, para as pessoas com transtorno do espectro autista, a dança e a música juntas, né, pode ser uma forma de expressão, uma forma de comunicação e conexão com os outros. Mas também você acha que o ritmo pode ajudar as pessoas a focarem mais no que elas estão fazendo? Com certeza, muito, muito, muito. Inclusive, né, até
aí, né? Voltando E para não só o ritmo de música, o ritmo de movimento De também. movimento. sim. Hoje tem sido muito comum entre crianças e adolescentes a gente fazer uma pesquisa que chama de processamento auditivo central. Uma coisa é você escutar. Você escuta. Outra coisa é como você processa o que você escuta. Às vezes você escuta o que eu tô falando, mas não entendeu nada. Entendeu? E, então tem pessoas que têm dificuldade com isso. Geralmente essas pessoas vão ter uma dificuldade também de ritmo. Então, ou elas vão ter uma dificuldade de fala. E aí, a dança é uma das coisas que a gente indica como tratamento. Sim. Porque ela vai praticando uma coisa muito legal do nosso cérebro, se chama neuroplasticidade. Nosso cérebro é uma massinha de moldar. Então, se eu tenho dificuldade com uma coisa e eu indico adequadamente, né? Por exemplo, Vai no passinho por passinho. devagarzinho, assim, para uma criança que tem esse transtorno de processamento auditivo central. E eu indico que ela faça ou aula de música ou aula de dança, aos poucos, com ela praticando com mais frequência, o cérebro vai desenvolvendo essa área que não está bem desenvolvida. Se vocês poderiam escolher um tipo de dança pra fazer, qual você escolheria? Vamos lá, eu vou pelas que eu já experimentei. Então, quando eu era criança, eu fiz balé, depois eu fiz jazz, eu fiz street dance. Aí depois de adulta, depois que eu me aposentei da natação, eu fui fazer dança de salão, que eu adoro. Agora eu sou apaixonada por samba de gafieira. É mesmo? Qual que você acha que, tipo, te ajudou mais? Eita, difícil isso, hein? Qual que me ajudou mais? Foram épocas muito diferentes da vida que eu fiz cada uma delas. Mas eu acho que me ajudou mais samba de gafieira. Por quê? Porque eu tinha parado de nadar, eu tinha me aposentado como nadadora profissional. Tia Dani foi nadadora profissional. Eu tinha me aposentado como nadadora profissional e eu precisava soltar um pouco aquele movimento muito retinho que tinha de natação. Muito rígido, muito retinho, né? E eu acho que o samba, a gafieira me ajudou muito na coisa de poder ter uma maior maleabilidade, uma flexibilidade mental, inclusive. Né? E me ajudou muito também a encontrar outro grupo de gente diferente daquele que eu sempre tive. Porque eu competi dos 8 até os 26. Então você imagina, eu passei a minha vida inteira só com o pessoal da natação. Eu só conhecia gente da natação. Você sabe o que é samba de gafieira? Você já viu? Eu sei que é samba. Tá ali, é um Tá tipo ali. de samba. É um tipo de samba que você dança em dupla, e aí tinha aula, né? E nessa mesma época eu fiz. Você tá falando porque Fiz zumba também. O grupo, né? Digamos, o estereótipo, né? De quem dança samba de gafieira versus nadador profissional é completamente diferente. Entendeu? Então pensa. E aí tinha baile que eu ia, né? Saía à noite para ir dançar com o pessoal. Então me ajudou muito nessa época a fazer essa transição para uma vida mais normal. Entendeu? E você, que tipo de dança você escolheria? Eu escolheria a dança contemporânea. Por quê? Principalmente assim, mais freestyle, sabe? É um estilo livre. Porque ela te permite expressar. Então você escuta uma música, você se conecta com a música, com o movimento, e isso gera você extravasa o que está dentro de você. Então é uma forma de expressão, uma forma de comunicação. E eu escolho isso porque eu acho que, para mim, isso me libera, por exemplo, de coisas que eu sufoco aqui dentro. Todos nós suprimimos, seguramos, não falamos tudo que passa dentro da gente. Então, a dança contemporânea, para mim, né, podendo
extravasar e expressar isso, pra mim é muito gostoso, me dá uma sensação de alívio grande. Mas eu não faria isso na frente de todo mundo, não. Acho que é uma coisa que eu teria que desenvolver. Eu poderia fazer sozinha. Até em grupo, em grupo. Em aula. Em aula eu faria. Mas me apresentar, eu acho que já seria uma coisa... Eu acho que aí eu ia ficar um pouquinho mais congelada. Você se apresenta? Eu já me apresentei. Quando eu era pequena. Eu já apresentei algumas vezes. Já apresentei Frozen quando eu era pequena. Uau. Quando eu tinha 6, 5, 4, 7 anos. Eu já fiz na Bodytech Piratas, que era de dança, jazz. Eu já fiz Cats, o musical da Broadway, na Bodytech. Eu já fui a Dorothy no espetáculo da Les Artes. E agora já tô treinando para a próxima apresentação, que eu vou ser mágica e ilusionista. E como você se sente quando você gosta de ser? Eu gosto muito de me apresentar por causa das fantasias, por causa do negócio de grupo. Eu acho que isso é muito legal. Meu sonho, eu fiz sapateado também. Quando eu fiz sapateado... Uau, acho lindo! Mas eu era muito criança, eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade. Também voltaria facilmente pro sapateado. Faria. Meu sonho era dançar Singing in the Rain. Uma vez eu vi uma apresentação que eu achei tão linda, tão fantástica. Também. Facilmente. Você já viu Singing in the Rain? Não. Então, Assista. Bom, acho que então a gente terminou o nosso podcast de hoje. Se você quer saber um pouco mais, se você gostou desse assunto, se é interessante para você, compartilha, curte, manda para quem você acha que pode ser interessante. E a gente tem o nosso site www.tempoproprio.com.br. A gente pode deixar algumas referências de estudos, algumas reportagens lá que vocês podem acessar, inclusive, né, que a Felipa compartilhou fez a pesquisa dela, então vocês podem encontrar essa informação lá no nosso site. E é isso. Obrigada, Felipa. Obrigada. Parabéns. Tá agradecida. Obrigada. Ficou muito Até legal. a próxima.